Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula da parte de tópicos de matemática elementar. Hoje é a nossa aula 4, onde a gente vai tratar da parte de notação científica. Vamos lá? Inicialmente, o que seria a notação científica, que a gente vai abreviar por NC? Bem, notação científica nada mais é do que você pegar um número e colocar num determinado padrão. E o padrão é exatamente esse. Então, você vai pegar um número qualquer, ou seja, esse número pode ser grande, pequeno, inteiro, fracionário, positivo, negativo, não importa. Qualquer número, a gente pode estabelecer ele nesse padrão. Esse padrão significa que eu vou pegar esse número, vou transformar num outro número, esse número está dentro de um intervalo, ele tem que ser maior, ou na pior das hipóteses, igual a 1, e ele tem que ser menor do que 10. Ou seja, esse número aqui ele vai ficar entre 1 até 9,99999, ok? Nunca pode chegar isso aqui a 10. Então ele vai ficar de 1 até 9,9999. E para você fazer isso, basta a gente pegar esse número e deslocar a vírgula. Quando a gente deslocar a vírgula, eu vou fazer esse número aqui, se ele for grande, ele vai ficar menor, para ele ficar nesse intervalo. Se esse número aqui for menor do que 1, a gente também vai deslocar a vírgula para esse número aumentar e ele ficar entre 1 até 9. E toda vez que eu andar com a vírgula, esse número aqui vai ser multiplicado por uma potência de 10 e aqui vai ter um expoente. Esse expoente pode ser positivo, negativo ou zero, dependendo da circunstância. A partir do momento que eu pego esse número e coloco nesse padrão, esse padrão de um número multiplicado por uma potência de 10 com expoente, esse padrão é chamado de notação científica. O interessante da notação científica é que qualquer número pode ser colocado nesse padrão. E uma vez que você tiver vários números colocados nesse padrão, você pode compará-los. E aí fica mais fácil de você estabelecer quem é o maior, quem é o menor, se eles são iguais e assim por diante, ok? Sem contar que isso também facilita as operações, porque se você tiver vários números, né, em potência de 10, a gente pode fazer alguns cálculos de uma maneira mais fácil. Ok? Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, exemplos para a gente compreender essa definição de notação científica. Bem, se eu tiver aqui o número 2, como é que a gente coloca ele nesse padrão? Seria 2 multiplicado por 10 elevado a zero. Porque 10 elevado a zero, qualquer número elevado a zero dá 1. Então, 10 elevado a zero vai dar 1. Quando eu multiplicar por 2, vai dar o próprio 2. Mas perceber que isso, escrito dessa maneira, eu coloquei nesse padrão da notação científica. É um número, e aqui no caso é o 2, multiplicado por uma potência de 10, e aqui vai ter um expoente, que nesse caso aqui é zero. Um segundo exemplo seria 5. O 5 colocado em notação científica é 5 vezes 10 elevado a zero. Por quê? Porque 10 elevado a zero dá 1. Se eu pegar 1 e multiplicar por 5, eu volto para o 5. Mas perceber que 2 é diferente de 5, mas esse padrão é o mesmo que esse. Ou seja, eu peguei aqui um número, esse número está entre 1 e 9, está aqui o 5 no caso, multiplicado por uma potência de 10 com expoente. E no caso aqui o meu expoente é exatamente zero. Um outro exemplo aqui seria 1000. Então no caso aqui, como é que nós pegamos esse 1000 e colocamos nesse padrão da notação científica? Bem, quando a vírgula aqui não aparece, a gente considera que ela está sempre aqui no último algarismo. Então, como aqui é 1000, é um número maior que 1, a gente vai ter que pegar essa vírgula que está no último algarismo, vamos ter que deslocar essa vírgula aqui para a esquerda, de tal maneira que esse número aqui ele vai ter que ficar reduzido entre 1 e 9. Então, se a gente andar aqui uma casinha, aqui ficaria 100. Se a gente andar aqui mais uma casinha, ficaria 10. Então, aqui, inevitavelmente, vou ter que andar 3 casas, porque se a vírgula parar aqui, isso aqui vai ficar 1,00 e 1,000 é a mesma coisa que 1. Então, aqui a vírgula que estava aqui vai andar 1, 2, 3 casas. Então, quando a vírgula parar aqui, vai ficar 1,000 vezes 10, porque a vírgula se deslocou, e aqui é o meu expoente, no caso aqui 3 positivo. Aqui vai ser sempre um expoente positivo quando o número que eu tenho aqui originalmente é maior do que 1. Então aqui ficou 10 ao cubo, porque aqui nós andamos 3 casas. 1, 2, 3, até a vírgula parar aqui. Esses zeros aqui a gente pode eliminar, porque a gente usou só para fazer a contagem do deslocamento da vírgula. Portanto, 1,000 é a mesma coisa que 1, e aqui sobrou 10 ao cubo. Se eu colocar aqui o sinal de mais, não tem problema. A gente sabe que quando não tiver aqui o sinal, equivale a gente já supor, considerar que aqui é positivo o expoente. Então, 10 ao cubo equivale a 1000. E é verdade, porque se eu pegar 1 multiplicar por 10 ao cubo, dá o próprio 10 ao cubo. 10 ao cubo é uma potenciação, é 10 vezes 10 vezes 10, e portanto dá 1000. Isso equivale a você escrever isso dessa forma. Isso aqui está nesse padrão chamado notação científica. Mais um exemplo, está aqui, ó, 0
0,00005. Perceber que aqui é um número menor que 1. Né? Nesse caso aqui, a vírgula que está aqui já, a amostra, ela vai ter que se deslocar para a direita. Por quê? Porque eu tenho que fazer esse número aqui ficar nesse intervalo, entre 1 até 9. Então só tem uma maneira, eu vou ter que trazer a vírgula daqui, a gente vai andar com ela 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Se a vírgula parar aqui, isso aqui vai ficar simplesmente 5, porque 0 à esquerda não tem valor. Então aqui, trazendo a vírgula daqui para cá, ficou 5. Multiplica por 10 porque a vírgula andou. No caso aqui, como o número é menor do que 1, para números menores que 1, ou seja, qualquer número que é 0, aqui o expoente vai ser sempre negativo. E aqui o expoente é 6, porque a vírgula andou 6 casas. Daqui até aqui ela se deslocou 6 casas. Então 5, 10 a menos 6 equivale exatamente a esse número aqui pequenininho. Alguns lembretes, né, importantes. Primeiro, 10 elevado a 0 é 1. Ou seja, 10 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 dá sempre 1. Por isso que aqui 10 elevado a 0 é 1, multiplicado por 2 dá o próprio 2. 10 elevado a 0 dá 1, multiplicado por 5 dá o próprio 5. Outro lembrete importante, para números maiores ou igual a 1, o expoente sempre é positivo. Esse caso aqui, ó, 1000. Né? Então lembra que aqui o expoente é positivo. E no caso aqui, para números menores que 1, que é esse caso aqui, ó, menor do que 1, o expoente aqui vai ser sempre negativo. Ok? Uma outra coisa importante, a gente pode aplicar isso para números quaisquer. Inclusive, se a gente for, por exemplo, na física tem certos números que não mudam, né? São aquelas constantes físicas, né? Então, por exemplo, eu vou apresentar aqui para vocês algumas constantes. E cada uma dessas constantes a gente pode colocar na forma de notação científica, naquele padrão. Por exemplo, a velocidade da luz é aproximadamente 300 milhões de metros por segundo. Então, perceber que isso aqui é um número maior que 1, a vírgula está aqui no último algarismo, e aqui a gente vai ter que deslocar a vírgula para a esquerda. E aqui a gente vai ter que andar com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se a vírgula parar aqui, vai ficar 3,0. Lá no nosso caso, pode ser porque tem que ficar um número entre 1 e 9. Então, a vírgula parando bem aqui, isso aqui vai dar 3. Eu posso tirar os zeros, porque a gente usou só para contar quantas casas a vírgula andou. Multiplica por 10, e aqui o expoente é 8, porque a vírgula andou 8 casas. No caso aqui, a unidade de medida é metros por segundo. Então, a velocidade da luz ela pode ser expressa, né? Ela pode ser escrita dessa maneira, 300 milhões de metros por segundo, ou em notação científica, 3,10 metros por segundo. O angstrom é uma unidade muito usada quando você está trabalhando na escala atômica. Ou seja, quando você faz medidas que levam, né, ao tamanho do átomo, a gente trabalha com angstrom. Um angstrom equivale a essa medida aqui pequenininha. 0,00000000001 metro. A gente até fica cansado de tanto zero que a gente fica falando. Então isso aqui pode ser de uma maneira mais simples, escrita no padrão da notação científica. Aqui, como o número é menor do que 1, a vírgula vai ter que andar aqui para a direita, ela vai ter que andar aqui, no caso, 10 casas. Ó. Vou andar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se a vírgula parar aqui, isso aqui vai dar exatamente 1. Eu posso eliminar 0 à esquerda, que não tem valor. Como a vírgula andou, eu tenho que multiplicar por 10. Aqui o expoente é negativo, porque esse número aqui é menor do que 1. Né? Então, sempre quando eu tiver 0, qualquer coisa, que o expoente é negativo. E aqui o expoente é 10, porque a vírgula andou daqui até aqui 10 casas. Então, esse número aqui, chamado angstrom, em notação científica, ele é escrito desse jeito: 1, 10 elevado a menos 10 metros. E o ano-luz, que é a medida de distância, né, é exatamente a distância que a luz percorre quando ela se movimenta durante um tempo, um intervalo de tempo de 1 ano. Então, perceber que ano-luz é uma unidade de comprimento, não é de tempo, né? Embora aqui pareça, né, sinalizar isso aqui, né, que é tempo, mas não é. Isso aqui é o comprimento, ou seja, a distância que a luz percorre durante um movimento de 1 ano. Lembrando que a luz tem essa velocidade. Então é a luz andando com essa velocidade num intervalo de tempo de 1 ano. E aí, fazendo as continhas, a gente descobre que 1 ano-luz vale isso. Ou seja, um número absurdamente grande. Ó. 1, 2, 3 mil, aqui já dá milhão, bilhão, trilhão, aqui daria 4 trilhão. Então daria 9,46 aproximadamente 4 trilhões de metros. Ou seja, um número gigantesco. Né? Mas em notação científica a gente poderia escrever dessa maneira. Então a vírgula que está aqui no último algarismo, a vírgula vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15. Se a vírgula parar bem aqui, entre o 9 e o 4, vai ficar 9,4608. Esse zero aqui eu não posso eliminar, mas esses zeros aqui a gente pode. Então ficou 9,4608, multiplica por 10, porque a vírgula andou, e aqui o expoente é 15, porque a vírgula saiu daqui e parou aqui entre o 9 e o 4. Então ela andou 15 casas. E o expoente aqui é positivo, porque o número é maior que 1. Lembrando que isso aqui é uma medida de comprimento, então a gente mede isso aqui em metros. Ok? Então o ano-luz equivale a essa medida aqui em metros. Agora, uma outra coisa importante é que toda notação científica ela tem uma ordem de grandeza, que a gente chama de OG. Para descobrir a ordem de grandeza, existem várias regras. Tá? Aqui eu vou trabalhar com vocês uma dessas maneiras de determinar a ordem de grandeza. Tudo bem? Então, talvez você vá assistir aí uma outra videoaula. Essa regrinha da ordem de grandeza às vezes pode ser um pouquinho diferente, mas ambas são aceitas e cada uma tem a sua explicação. No caso aqui, a gente vai adotar essa regrinha aqui para a ordem de grandeza. A ordem de grandeza nada mais é do que essa potência de 10 aqui. Então, quando eu pego o número, transformo em notação científica, a ordem de grandeza é essa potência aqui de 10. Ou seja, para que serve essa potência de 10? Para eu fazer uma estimativa. É para que a gente, quando a gente não sabe o valor exato, a gente faz uma estimativa em termos de potência de 10. E a regrinha que a gente tem que usar para achar a ordem de grandeza é olhar para esse número aqui. Então eu pego o número, transformo no padrão da notação científica e olho para esse A, que está multiplicando a potência de 10. Se esse A for menor do que 5, a gente vai eliminar isso aqui, eu vou apagar isso aqui, e o que sobra, que é o 10 elevado a x, já é a ordem de grandeza. Então, quando o A é menor que 5, o 10 elevado a x já é a própria ordem de grandeza. Em compensação, se esse número aqui ele for maior ou igual a 5, quando aqui for maior ou igual a 5, eu tenho que pegar minha potência de 10 e somar 1 aqui no expoente. Então ficaria 10 elevado a x somando 1 no expoente. Isso se faz necessário porque quando aqui é de 5 para cima, é como se eu estivesse me aproximando da próxima potência. Né? Então, quando eu estou me aproximando da próxima potência, eu somo 1 aqui nessa, como a gente vai fazendo um arredondamento. Então, menor do que 5, mantém a potência de 10, maior ou igual a 5, ou seja, de 5 para cima, tem que somar 1 aqui no expoente. E agora a gente vai fazer algumas aplicações disso para a gente entender um pouquinho melhor a aplicação da notação científica e da ordem de grandeza em algumas situações. Então, exemplo 1, está aqui, número de batidas do coração. Então, a pergunta seria exatamente o seguinte. A gente sabe que o nosso coração está batendo aí muitas e muitas vezes aí por segundo. A gente imagina que o coração de uma pessoa, ela bate em média, isso é um dado estatístico, né, em torno de 120 mil vezes por dia. Pode mudar isso de uma pessoa para outra, mas na média, o coração de uma pessoa bate 120 mil vezes por dia. Queremos saber qual é a ordem de grandeza que representa o número de vezes que o coração dessa pessoa bateu, considerando exatamente o momento quando ela completa 50 anos de vida. Então, é um exercício com um grau de dificuldade pequeno. O que a gente vai ter que fazer é só trabalhar a conversão de unidades e trabalhar depois a notação científica e a ordem de grandeza. No caso aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é converter 50 anos em dias, para depois a gente montar a nossa regrinha de 3. Então, no caso aqui, como é que eu transformo 50 anos em dias? A gente sabe que cada um ano tem 365 dias. Para quem já viveu 50 anos, aqui, 50 anos, já viveu X dias. Um ano tem 365 dias. Mas, professor, tem ano que tem 366 dias. Não tem problema, a gente pode considerar que cada ano vivido dessa pessoa foi de 365 dias, porque a gente vai trabalhar com a ordem de grandeza. A ordem de grandeza nunca é um valor exato, é sempre uma estimativa. Então, arredondar que um ano é sempre 365 dias é muito bem-vindo nessa conta. Então, um ano tem 365 dias. Quem viveu 50 anos viveu X dias. Fazendo aqui a regrinha de 3, multiplica aqui em cruz, assim, não. Vou colocar 1 vezes x, vai dar x. Vai ficar 50 vezes 365, que é o que está aqui embaixo. Então ficou 1 vezes x dá x, 50 vezes 365, que vai dar 18.250 dias. Então, 50 anos, quem já completou essa idade, já viveu toda essa quantidade de dias. E agora, finalmente, para a gente terminar o nosso exercício, basta a gente montar a seguinte regra de 3. Se por dia o coração bate 120 mil vezes, eu posso escrever isso aqui. Ó. Em um dia, o coração dá 120 mil batidas. Porém, eu quero saber para 50 anos. Só que quem tem 50 anos de vida já viveu toda essa quantidade de dias. Então, basta pegar essa quantidade de dias e colocar aqui embaixo. E aí fica dia debaixo de dia. Assim como aqui ficou ano debaixo de ano. Então, para quem já viveu toda essa quantidade de dias, que isso aqui seriam 50 anos, o coração teve X batidas. Então, fazendo aqui a regrinha de 3, 1 vezes X vai dar X.
E aqui vai ficar 18.250 vezes 120 mil. Ou seja, a conta vai ficar armada desse jeito. 1 vezes x dá x, tudo isso vezes 120 mil está aqui. Vamos passar isso aqui para a notação científica, isso aqui para a notação científica, para a gente não precisar fazer o uso da calculadora. Então, passando isso aqui para a notação científica, a vírgula está aqui no último algarismo, ela vai andar aqui 1, 2, 3, 4 casas, ela vai parar bem aqui. Então vai dar 1,825, eu posso eliminar esse último zero, multiplica por 10, elevado a 4, porque a vírgula se deslocou 4 casas. 1, 2, 3, 4. Os 120 mil, a vírgula está aqui no último algarismo, ela vai andar aqui para a esquerda e vai parar aqui entre 1 e o 2. Para ficar exatamente naquele padrão da notação científica. Então aqui ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Quando a vírgula parar aqui, vai dar 1,2. Eu posso tirar os zeros. Multiplica por 10 elevado a 5, porque a vírgula se deslocou 5 casas. Para a gente fazer essa multiplicação, basta multiplicar número aqui por número, potência por potência. Fazendo aqui 1,825 multiplicado por 1,2 vai dar 2,19. Então, esse multiplicado por esse dá 2,19. 10 à quarta multiplicado por 10 à quinta, multiplicação de potências de mesma base, mantém a base que é 10, soma os expoentes. 4 com 5 dá 9. Isso aqui é o total de batidas que o coração dessa pessoa aqui já bateu quando ela completa 50 anos. Essa é a notação científica. Tá? Então perceba que isso aqui já está no padrão da notação científica. Isso aqui é um número entre 1 e 9, multiplicado por uma potência com expoente. Agora a gente quer a ordem de grandeza. Então o que a gente faz? Olha para esse número aqui. Como esse número aqui é menor do que 5, eu vou eliminar isso aqui. O que sobra, que é a potência de 10, isso aqui já é a minha ordem de grandeza. Então, a ordem de grandeza aqui, que representa a quantidade de batidas do coração dessa pessoa aqui aos 50 anos. Então, quem viveu 50 anos, a ordem de grandeza do número de batidas do coração foi de 10 a nona batidas. 10 ao cubo são 1000. 10 à sexta, milhão. Então, 10 a nona seria bilhão de vezes, né? Então, o coração dessa pessoa já bateu pelo menos 1 bilhão de vezes. Ok? Exemplo 2 é para calcular, fazer uma estimativa da quantidade de televisores. Então, vamos olhar aqui o enunciado. Supondo que em cada lar brasileiro tenhamos ao menos, né, um televisor, qual é a ordem de grandeza que corresponde ao número de televisores que a gente vai encontrar nas residências brasileiras? Então, aqui, teoricamente, a gente fica pensando assim, poxa, mas daria para encontrar a ordem de grandeza que corresponde à quantidade de televisores que tem nas casas, sendo que eu nem sei quantas casas tem no Brasil? Mas daria, porque como a gente vai trabalhar com ordem de grandeza, isso vai dar uma estimativa. Eu não quero valor exato, eu quero um valor, teoricamente, que é aceito dentro de um certo chute, mas é um chute controlado, né? Baseado em informações. Que informações a gente teria? Fazendo aí uma simples busca no Google, por exemplo, a gente descobre que no Brasil a gente deve ter aí aproximadamente 200 milhões de habitantes. Talvez seja um pouquinho para mais isso hoje, né, no ano de 2020, que é quando a gente está gravando essa aula, mas a gente pode considerar aqui que seja mais ou menos 200 milhões de habitantes. Então o que a gente vai fazer? N, vamos chamar de N, o número de habitantes que a gente tem aqui no Brasil. Tudo bem? Então dá aproximadamente, esse é o signo de aproximadamente, 200 milhões. 1, 2, 3 mil, 1, 2, 3 milhão. Então dá 200 milhões. Se a gente pegar aqui e andar com a vírgula aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a gente parar a vírgula bem aqui, aqui vai dar 200, eu copio 200 para cá, e aí como eu andei 6 casas, aqui eu multiplico por 10 a sexta. Esse 10 a sexta equivale a esses 6 zeros aqui. Isso aqui não é a notação científica, mas é uma maneira de você representar isso aqui em potência de 10 e vai facilitar a conta que a gente vai fazer em seguida. Então isso aqui seriam 200 milhões de habitantes. Perceber que milhão é 10 a sexta. Assim como no exemplo anterior, 10 a nona é bilhão. Tá bom? Então 10 a sexta é milhão. No caso aqui, se a gente quiser fazer a estimativa do número de televisores, vamos fazer o seguinte chute. Vamos supor que em cada lar brasileiro, a gente tem aí uma média de 4 pessoas numa casa, numa residência, né, num lar aqui no nosso país, que não é um número muito diferente, talvez disso aqui. Alguns vão ter 3 pessoas numa casa, outros vão ter 5, mas na média a gente pode considerar que deve ter umas 4 pessoas por casa. Então, se a gente pegar tudo isso aqui de habitantes, se eu dividir aqui por 4 isso, eu vou descobrir mais ou menos para esse conjunto de 4 pessoas quantos televisores tem. Ok? Então, eu estou supondo que nessa casa, que tem 4 pessoas, né, 4 habitantes, deve ter pelo menos um televisor. Então, se eu pegar esse valor aqui e dividir por 4, eu vou ter o número de televisores. Vamos chamar aqui T de televisores, número de televisores. Então, ele vai ser aproximadamente esse valor aqui, que é o número de habitantes,
dividido por 4, que é a quantidade de pessoas que deve ter em cada lar. Né? Então, aqui vai ficar 200 dividido por 4, vai dar 50. Aí eu copio 10 a sexta. Aqui a gente vai deixar em notação científica, então anda com a vírgula para cá. Se andar com a vírgula para cá, isso aqui vai ficar 5 e aqui vai para 10 a sétima. Então, perceber que isso aqui pode ser reescrito desse jeito. É a mesma medida, é a mesma quantidade, só que 50 10 a sexta pode ser representado como 5 10 a sétima. Eu tirei um zero daqui e coloquei para cá. Então, ficou 10 a sétima. E se a gente olhar, isso é a notação científica. É um número multiplicado por uma potência de 10 com expoente. Como eu quero a ordem de grandeza, basta você olhar que esse número aqui, quando ele é de 5 para cima, a gente vai eliminar isso aqui, aquela regrinha da ordem de grandeza. Quando isso aqui é de 5 para cima, a gente elimina ele, pega aqui a potência e somamos um aqui no expoente. Então, a ordem de grandeza aqui no caso é o 10 a sétima somado uma unidade. Tudo bem? Então, vai dar 10 a oitava. Então, a ordem de grandeza é 10 a oitava. Esse 10 a oitava seria o número estimado de televisores. O que seria 10 a oitava? 10 a oitava seriam 100 milhões. Ou seja, a gente estima que para 200 milhões de habitantes, a gente deve ter aí um valor estimado de 100 milhões de televisores. Pelo menos em cada residência. Tudo bem? Nosso exemplo 3, para finalizar, aqui é do ano-luz. Né? Lá atrás a gente apresentou quanto valia um ano-luz. Né? Um ano-luz vale lá aproximadamente 9,46 vezes 10 elevado a 15 metros. Mas de onde que sai esse valor? Né? Como é que os astrônomos sabem que o ano-luz tem esse valor? Bem, então a pergunta é isso aqui. Ó, quantos metros temos em um ano-luz? Então lembrar que o ano-luz é uma medida de distância, ou seja, ela é medida em metro. Tá? E no caso aqui ela corresponde à distância que a luz percorre ao se movimentar no intervalo de um ano, com aquela velocidade lá que é enorme, né? Aquela velocidade que é bastante grande. Então, a gente vai primeiro achar a notação científica e depois vai passar para a ordem de grandeza. Primeira coisa que a gente vai fazer, primeiro passo, é converter um ano em segundos, que isso vai facilitar depois as demais contas que a gente vai fazer. Então, um ano em segundos, como é que a gente converte? É só lembrar que um ano tem 365 dias. A gente está supondo que todos os anos aí tem 365 dias, porque a gente vai trabalhar com ordem de grandeza, então a gente pode fazer esse arredondamento. Então, um ano tem 365 dias, cada dia tem 24 horas. Então, professor, o dia não são exatamente 24 horas, né? Tem mais um pouquinho lá, né? A gente aprende nas aulas de física, mas não tem problema. A gente pode considerar, portanto, que cada dia tem 24 horas, porque a gente vai trabalhar sempre com arredondamento. Então, um ano, 365 dias, cada dia 24 horas, cada hora 60 minutos, cada minuto 60 segundos. Quando eu fizer todas essas multiplicações, eu vou transformar aqui o ano em segundos. E essa continha aqui, se a gente fizer, vai dar exatamente isso aqui, ó, 31 milhões 536 mil segundos. Então, um ano é a mesma coisa que 31 milhões 536 mil segundos. Esse é o primeiro passo. Segundo passo é a gente interpretar qual é a velocidade da luz. Bem, a velocidade da luz é uma constante da natureza, que é isso aqui, é o limite de velocidade da natureza. Vale aproximadamente 300 milhões de metros por segundo. Isso aqui a gente entende da seguinte maneira. A cada segundo que passa, a luz consegue andar toda essa distância. Ok? Então, em um segundo, o significado disso aqui é que em um segundo que passa, a luz percorre uma distância de 300 milhões de metros. Essa velocidade é traduzida dessa maneira. E isso vai ajudar a gente a montar a regra de 3. Porque se em um segundo a luz percorre essa distância, eu não quero saber para um segundo. Eu quero saber para um ano, né? Qual é a distância que a luz anda em um ano? Um ano em segundos é isso aqui. Então basta pegar isso aqui, colocar aqui embaixo, segundo debaixo de segundo, tá aqui, ó. E aí para um ano, que é isso aqui em segundos, a luz vai ter percorrido x metros. Fazendo aqui a regrinha de 3, vai ficar 1 vezes x vai dar x. Aqui vai ficar esse número gigantesco multiplicado por esse, como você pode ver aqui, conforme apareceu agora aqui. Então ficou 1 vezes x dá x, ficou isso multiplicado por isso, está aqui. Bem, aqui, teoricamente, seria complicado fazer na mão, exceto se você fizer, por exemplo, em notação científica. Professor, poderia fazer na calculadora? Poderia. A calculadora já ia te dar a resposta diretamente em notação científica, se a calculadora for científica. No caso aqui, a gente vai passar tudo para o padrão da notação. Então vamos pegar esse número, deixar em notação científica, esse número em notação científica. Esse daqui, a vírgula está no último algarismo. Então a vírgula vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se a vírgula parar bem aqui, esse número em notação científica vai ficar 3,1536. Aqui eu eliminei os zeros, multipliquei por 10, e aqui o expoente é 7, porque a vírgula se deslocou 7 casas. O 300 milhões nós já fizemos lá atrás, é 3 10 oitava. A vírgula saindo daqui
E ficando aqui, bem aqui entre o 3 e o 0, ela se deslocou 8 casas. Então, 300 milhões é 3 10 oitava. Aqui é isso multiplicado por isso. Então, é fazer número vezes número, potência vezes potência. 3,1536 multiplicado por 3 vai dar o triplo disso. Multiplicar por 3 é o triplo. E o triplo desse número aqui é exatamente 9,4608. Então, esse, quando eu multiplico por 3, dá isso aqui. Multiplicação de potências de mesma base. 10 a sétima vezes 10 a oitava. Mantém a base que é 10. Somos os expoentes. 7 com 8, 15. E aqui é medida em metros. Ó. Perceber que aqui é em metros. Essa é a minha notação científica. Porque é um número entre 1 até 9, qualquer coisa, multiplicado por uma potência de 10 com expoente. Então essa já é a minha notação científica. A minha ordem de grandeza, que é a pergunta final, é você olhar primeiro para esse número aqui, como aqui ele é maior do que 5. Quando ele é maior do que 5, a gente vai eliminar isso aqui e somar 1 aqui no expoente, aquela regrinha da ordem de grandeza. Então a ordem de grandeza, que corresponde ao ano-luz, esse é o nosso terceiro e último passo, a ordem de grandeza, que representa um ano-luz, e um ano-luz pode ser escrito desse jeito, né? 1 AL, 1 ano-luz, é da ordem, isso aqui a gente lê como da ordem, de 10 elevado a 16 metros. Ou seja, um ano-luz tem esse valor aqui. Mas em termos de estimativa, arredondamento, a gente pode considerar como 10 elevado a 16 metros. Tá? Se um ano-luz é 10 elevado a 16, 2 anos-luz vai ser 2, 10 a 16, 3 anos-luz vai ser 3, 10 a 16, e assim por diante, pensando em ordem de grandeza. Tudo bem? Bem, essa foi a nossa aula 4 sobre notação científica. Aguardo vocês para a continuação das nossas próximas aulas. Até breve.